Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos! E vamos começar hoje a ler 1 Coríntios, porque tem o primeiro e tem o segundo. É mais uma das epístolas de Paulo, para quem não sabe, uma das cartas de Paulo. Então nós vamos começar agora. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e deixe seu like aí no vídeo para aparecer para mais pessoas. Eu espero realmente que esses vídeos estejam abençoando a vida de vocês. Eu compartilho aqui um pouco das coisas que eu aprendo no meu curso, um pouco de inspiração divina. Quero dizer que eu faço isso realmente porque eu amo ler a Bíblia com vocês. E quando vocês descobrirem o quão é bom a gente conhecer a palavra de Deus a fundo, vocês também vão sentir essa mesma paixão. E olha, nós estamos quase terminando. Foi uma longa jornada maravilhosa, que aconteceram 1000 coisas durante esse ano de leitura bíblica. E foi... Gente, vocês não têm noção, tanto que Deus me abençoou durante esse ano que eu estive lendo aqui com vocês. Foi bênção atrás de bênção e, assim, provas atrás de provas também, porque a vida do crente, do crente, do evangélico, não é só flores, tá bom? Foram várias provas também, mas em todas eu vi Deus ali junto comigo, me abençoando, me ajudando e me dando força para vencer cada uma delas. E agora meu foco é terminar de ler a Bíblia com vocês. Depois a gente vai estar fazendo estudos dos livros 1 a 1 para ajudar vocês. E agora eu tô lançando meu podcast. Estou lançando ele começando com Provérbios. Provérbios, se você ler durante 30 dias, você aprende muita coisa e você se torna muito mais sábio, que é uma das coisas mais importantes que nós temos que procurar, a sabedoria. E a hora que estiver tudo certo com o meu podcast, vou colocar aqui pra vocês também acompanharem enquanto estão aí ou no carro. Vai ser vídeos bem curtinhos, assim, de 6 minutinhos, 10 minutinhos no máximo, pra vocês estarem fazendo como devocional diário também. Mas vocês já vão ter visto, né, a Bíblia a fundo, e isso já é maravilhoso. Ok, meus amores, então bora começar a ler 1 Coríntios. No capítulo 1, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, os santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o seu nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente se pergunta, né, de onde essas igrejas tiram esse negócio de falar graça e paz? Da Bíblia, gente, da Bíblia. Ninguém inventou, não. Foi Deus que inspirou. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A gratidão de Paulo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Enquanto esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, ele nos manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. As divisões na igreja. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Isso, né, gente, foi escrito há muitos anos, mas nós vemos isso atualmente forte e fervoroso, né? O ser humano parece que às vezes ele nasceu para discordar um do outro, né? Às vezes você tem tudo para crescer na fé, e aí começa às vezes uma igreja grande, uma igreja que tem tudo para ser uma bênção na vida das pessoas, e aí começam discórdias, começam brigas, começam fofocas, e aí tudo que era para ser uma bênção acaba se tornando algo inviável, até mesmo para a vida cristã. E Paulo tá dizendo aqui na carta para pararem com isso, né? Para se firmarem em ser um só. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cléo de que há divisões entre vocês. A fofoca corre solta, até no tempo de Paulo. Deixa eu arrumar aqui, gente, porque tá torto. Pronto, melhorou. A fofoca correndo solta, para variar.
Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estefanas. Além desses, não me lembro de se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Aqui Paulo, tá dizendo que as pessoas estavam se dividindo, em vez de elas crerem no único Salvador, que era Cristo, e tudo que estava acontecendo era em torno de Cristo, elas começaram a se dividir. E hoje a gente vê, eu não sei exatamente, mas a quantidade de seitas, de religiões, de coisas que pregam coisas que não é cruz de Cristo, não é o porquê Cristo veio, não é porque Cristo morreu, não tem sentido. E as pessoas seguem e acreditam, e aí se perdem completamente dentro do evangelho, se perdem completamente dentro da graça, se perdem completamente do caminho correto do Senhor. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Por que ele diz que é loucura aqui, né? Porque nós temos fé, nós cremos em algo que nós não vemos. Mas se você crê, se você tem fé, você pode sentir o poder de Deus, você pode ver o agir de Deus dentro de você. E dentro de você, dentro da sua vida, dentro da sua jornada. E não tem por que você duvidar. Mas aos olhos dos outros parece realmente uma loucura. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio de sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Ai, que lindo! Todo mundo é louco? De crer na loucura da pregação. Eu sou louca por Jesus. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que é a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Uau! Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, pouco eram poderosos, pouco eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com o discurso eloquente, nem com muita sabedoria para proclamar o ministério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito temor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm se baseasse na sabedoria, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus.
a sabedoria procedente do Espírito. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se eu tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nossa, gente, pelo amor de Deus, esse versículo é um dos mais tops. Gravem aí no coração de vocês que eu vou repetir o que Deus tem pra gente. Olha, capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 9. Todavia está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu não tenho nem palavras. É um dos versículos lindos de demonstração de amor. Imagina o que Deus preparou para quem ama Ele, gente. Imagina o que Deus preparou para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, mas para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretativo, verdades e espirituais. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e é capaz de entender e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo, por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Uau, gente, Coríntios é profundo demais, hein? Então, o que você tem que buscar lendo isso daqui? Ser mais espiritual. Crer mais nas coisas de Deus. Crer naquilo que te parece loucura demais. É isso que você tem que buscar. E não tem dificuldade quando você acredita em Cristo. Não tem, gente. É lindo demais. É lindo demais. Capítulo 3. As divisões na igreja. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Aqui Paulo vem esclarecer que não existe intermédio. Não existe intermediário, não existe nada além de Deus. Por mais que existam pessoas que estejam ao nosso redor, que estejam falando de Deus para nós, o foco, o centro é Deus. Então, não se desviem disso quando vocês estão
lendo, quando vocês estão vivendo as coisas de Deus. Não se desviem disso. O foco é e sempre será Deus. Hoje tá difícil minha câmera, né, gente? Olha. Ai, gente, pronto. É porque tá uma luz muito forte da janela. E aí fica assim, a imagem. Melhorou um pouco, né? Vamos lá. Capítulo 10. Capítulo 3, vou ler aqui, versículo 9. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém constrói permanecer, este receberá recompensa. Se o que alguém constrói se queimar, este sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Uau. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa terra, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura para os olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Pedro, sejam o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Uau, que profundo, gente. Eu tô só no uau profundo hoje, né? Aqui tá dizendo, claramente, Paulo tá dizendo que... Meu Deus! Ai, meu Deus, pera. Aqui Paulo está dizendo claramente que o importante, o foco é Cristo. Que nem a pessoa que se acha mais sábia, que se julga mais sábia, mais inteligente, é capaz de ser isso tudo para Deus. A não ser que ela seja sábia ou inteligente em Cristo. Hoje tá difícil, gente. A minha câmera hoje tá difícil. Pronto. Sorry. Capítulo 4. Apóstolos de Cristo. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados do ministério de Deus. O que se requer desde encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é que me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós. O que significa? Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não teria recebido? E o que recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte,
viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Ele tinha consciência, né, da importância dele pro reino de Deus. E ele realmente, ele tinha consciência do que aconteceria com eles no final. E ele tinha consciência também da importância e como isso perpetuaria por muitos anos. Talvez por isso que ele se dedicasse tanto. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente e não temos residência certa. E trabalhamos arduamente em nossas próprias mãos, com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Aqui Paulo deixou bem claro tudo que eles estavam passando, né? Tudo que eles estavam passando para estar ali manifestando o reino de Deus, que não era uma coisa simples nem uma coisa fácil. Não estou tentando envergonhá-lo ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los, como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, a qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei. Em breve, se o Senhor permitir, então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas em poder. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor? Espírito de mansidão. Com vara ou com amor ou espírito de mansidão? Melhor com espírito de mansidão, né, gente? Capítulo 5. Vou ler o capítulo 5 antes de terminar o vídeo. Imoralidade na igreja. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não corre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estando ou não com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que seu corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o pão velho, nem com o pão fermentado da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Aqui, gente, a gente pode perceber e pode tomar para si, para não seguir exemplos. Quando ele diz livre-se, não sigam os exemplos ruins. Muita gente fala, fulano é cristão e traiu, fulano é cristão e fez isso, cristão e fez aquilo. Gente, vocês não podem deixar de querer ou de acreditar em Deus ou em Jesus ou em povo, porque determinada pessoa manchou aquela coisa, aquela situação. O que vocês têm que entender é que se você vai em um médico e ele não é bom, em um cardiologista, não quer dizer que todos os outros cardiologistas são ruins. Se você vai num dentista e ele não é bom, não quer dizer que todos os outros dentistas são ruins.
Então não é porque você viu um cristão que não fez algo certo, não quer dizer que todos não estejam na comunhão de Cristo, não quer dizer que todos não queiram estar e andar como Cristo. Vocês têm que entender que cada um tem a sua essência, que cada um foi chamado para uma coisa e que nem todos vão entender o real significado da cruz de Cristo, que às vezes a pessoa pode escorregar, mas ela pode se arrepender e voltar atrás do que ela fez. Então você não pode condenar todo mundo e falar, eu não quero ser mais crente, eu não quero ser cristão, eu nunca vou ser cristão, porque fulano é cristão e não presta, ciclano é cristão e não... Não. Foque em Cristo, no que ele fez por nós na cruz. E não nas pessoas. Nunca foque nas pessoas. E nunca tome como exemplo o errado. Por isso que ele diz que um pão fermentar, que o fermento fermenta a massa toda, porque um mau exemplo às vezes pode se alastrar por tudo e realmente contaminar tudo. Mas se todo mundo estiver focado no que é certo, não vai ter poder sobre as outras pessoas. Aí ele fala do orgulho, né? Que o orgulho não é bom, realmente o orgulho não é bom em nada. Versículo 9. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Aqui tá dizendo, né? Não sigam exemplos ruins. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. E assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como deveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Aqui é uma polêmica, né? Ele tá falando de alguém que tá dentro da igreja e que errou feiamente, né? Mas eu não sei se Cristo expulsaria, não. Acho que isso não combina com Cristo. Eu acredito que se a pessoa se arrepender, eu acho que Deus, né? Se a pessoa se arrepende de coração, Deus tem misericórdia. Mas é necessário um perdão de coração. Mas o mais importante que você pode tirar daqui é não se associe a isso. Não se compare, não queira fazer igual. Deixe o julgamento para Deus, independente se é da igreja ou não é da igreja, ou se é de fora, que seja lá quem for. Deixe o julgamento para Deus e nunca siga um mau exemplo. Eu acho que isso que é o mais importante pra gente pegar aqui desse capítulo. Agora nós vamos passar pro capítulo 6 de 1 Coríntios e eu vejo vocês no próximo vídeo.